Presidente do país, quais seriam as atitudes que o senhor tomaria em relação ao Deltan Dallagnol e Sérgio Moro? Olha, primeiro, nunca serei, né? Posso ser no máximo presidente do Santos. Agora, também não serei. Mas a questão que se coloca é que a gente dá um poder ao presidente e acha que o presidente pode mandar, ter uma intervenção na justiça. É porque o executivo brasileiro vende durante o processo eleitoral um poder que ele não tem. Então, lembra na época do governo Collor, era assim, ele ia acabar com os marajás. Eu vou prender todos os marajás, o executivo não prende ninguém. Quem vai prender, vai julgar? Isso não é função do judiciário, né? Tem o Ministério Público, tem a acusação, o inquérito vai ser recebido, após recebido vira uma ação penal, etc, etc, etc. Aí depois tem a condenação. Aí da condenação que o condenado vai para algum, no caso de reclusão, né? De regime fechado, aí ele vai para algum lugar, aí sim, do Poder Executivo. Então dão ao poder, o presidente não pode fazer nada em relação a isso. Ele pode dar exemplos, né? Agora, e pode, por exemplo, esse exemplo de ser republicano, né? De saber tratar da coisa pública com respeito, né? Com educação, com decoro ao cargo. Isso é essencial. Não convocar auxiliares que têm alguma dúvida sobre ele, sobre algum momento da sua história. Então, passa por aí. No caso do juiz Sérgio Moro, a questão que se coloca é que, para ele, acho que ele já caiu na real, foi um erro ter aceitado ser ministro, né? Ele abandonou 22 anos de magistratura para ser ministro de um governo que tem ações que semelhantes ao que ele viu na Lava Jato, só que não em proporções ainda, né? Tem o caso do Laranjal, porque corrupção não importa se desviou R$ 10 ou 10 bilhões, a corrupção está ali, ela existiu concretamente. Então o juiz, hoje ministro Sérgio Moro, é obrigado a fechar os olhos para o ministro do Turismo, que nós não falamos mais nada do Álvaro Antônio, mas ele está lá, o Laranjal de Minas Gerais, o Luciano Bivar, o Laranjal de Pernambuco, tem o Fabrício Queiroz, né? Que tinha ligação com os milicianos, e o Fabrício Queiroz ali no gabinete do Flávio Bolsonaro, hoje senador, então deputado. Eles tinham relações, tanto que o miliciano, o Adriano, que está condenado a 19 anos de prisão e foragido, ele foi homenageado pelo gabinete do Flávio Bolsonaro e foi chamado, em 2005, pelo então deputado federal Jair Bolsonaro, de brilhante oficial. Ele já matou não sei quantas pessoas, o Adriano. Está foragido. Esse capitão foi expulso Olha, para ser expulso da Polícia Militar do Rio não é fácil, viu? Você precisa fazer muito para ser expulso. Então é isso. Então você tem que dar o exemplo, né? Essa que é a grande questão. Evidentemente, pegando a tua resposta, da tua pergunta, né? Respondendo a você, o presidente tem de dar exemplo. A grande questão é que o exemplo vem muito ruim de cima. Esse é que é o grande problema. Não vem bons exemplos. E nós já tivemos na história do Brasil, especialmente os mais jovens que eu me dirijo, grandes exemplos que vêm de cima, de gente empreendedor, que acompanha, que estuda, que valoriza a educação, valoriza a cultura. Há quanto tempo nós não temos um presidente que valoriza a cultura e a educação? Faz tempo, que fale de livros. Você vai à Europa, por exemplo, você encontra o primeiro-ministro ou o presidente, depende do país, que está falando em livros, discutindo cultura. Aqui os presidentes odeiam o livro. Ao contrário, querem prender todo mundo na Bienal do Livro, lá do Rio de Janeiro. É assim, inclusive não quer mais chamar Bienal, né? Vai tirar o bi, vai chamar Etronal.